A paz do Senhor a todos. Vou estar falando aqui um pouco sobre o que eu entendi sobre Esaú e Jacó, quando eu estava lendo. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 24, vem dizendo ali do nascimento de Esaú e Jacó. E do 24 ao 26, ele vem falando ali, explicando sobre os nascimentos e o que aconteceu. Quando Jacó nasce, ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão. E por isso ele recebeu o nome de Jacó. E o interessante é que durante muito tempo eu aprendi que Jacó é usurpador, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, tentou agarrar, tentou roubar a bênção. Eu já aprendi muito sobre isso, já ouvi muitos pregadores falar sobre isso. Mas eu estive fazendo algumas pesquisas na internet. Não posso atestar a veracidade, entendeu? Isso é uma coisa que eu vou falar aqui. Depois você vai, pesquisa, conversa com o seu pastor, conversa com o professor da escola dominical. Eu estou compartilhando um pouco do que eu li. Então, se você ouvir esse vídeo aí, que você possa também pesquisar. Não acredite na hora assim, de cara, assim. Você procura pesquisar, você vai estar aprendendo. Vai que eu aprendi de alguma maneira errada. Então você vai estar aprendendo aí, você vai estar clareando sua mente. A Bíblia diz: errais por não conhecer a Escritura. Então tudo que eu falar, você procura estudar, ver se está certo ou se está errado. Se estiver errado, você bota um comentário, que eu sou uma ovelha comum, não sou um líder, não sou um conferencista. Estou aqui para aprender também, estou só compartilhando um pouco do que eu li. E eu estava vendo que o nome Jacó, ele pronuncia-se assim, ó. O nome Jacó. Como eu não sei falar, eu anotei aqui, ó. Assim que se pronuncia o nome Jacó. Essa aqui é a original. Aí quando vai traduzindo, você vai passando para cá, ó. Desse jeito, é o nome Jacó. Esse aqui é a raiz do nome Jacó. Então o que acontece? A primeira letra, Iod, não faz parte da raiz, mas é um prefixo usado para reflexões verbais. A primeira letra ela é acrescentada no nome raiz. Esse aqui é o nome raiz. Aí depois passa-se a ficar assim. Porque a primeira letra é só um prefixo acrescentado. Então, quando você tem um prefixo na palavra, ela pode mudar o entendimento da palavra ou não. Então, a raiz do nome pronuncia-se assim, ó. Essa aqui é a raiz do nome e que pronuncia-se assim. A palavra calcanhar. A palavra calcanhar, ela se pronuncia-se assim. Então, como a raiz é calcanhar, acrescenta-se a esta raiz a letra iod, que é um prefixo verbal. Transforma-se essa palavra em um verbo que não tem correspondente exato no português. Por isso há aquelas confusões que é usurpador, Jacó, segurando o calcanhar, por causa dessa mudança. Então o que acontece? Nós temos que pesquisar bastante tudo que a gente vai lendo, vai aprendendo, porque a gente pode estar lendo alguma coisa de forma superficial e falando sobre isso e acaba passando um entendimento errado. Porque o significado pode ser agarrou no calcanhar. Por isso o nome Jacó. Mas devido ao prefixo, devido toda a mudança, quando passa para o nosso português, a gente não tem uma questão exata do significado. Então pode dar-se o entendimento de usurpador, entendeu? O que acontece? A gente tem que pesquisar bem a raiz da palavra. A raiz da palavra é que vai dar a você o entendimento do assunto em questão. A raiz da palavra enganador, ela pronuncia-se assim, ó. A raiz da palavra enganador, ela pronuncia-se assim. Essa daqui é a raiz, mas a da palavra enganador é assim, ó. É assim que é a raiz da palavra enganador. E da palavra calcanhar é assim. Então é semelhante, é parecido. Mas isso pode dar diferenças grandes. Porque se não houver uma análise exata dos fatos, pode entender
que Jacó se traduz enganador, pois vem do verbo enganador e vem da raiz enganar. No nascimento, calcanhar, no caso, é a raiz. A base da palavra raiz é a mesma, mas no nascimento, o assunto em questão é calcanhar. No nascimento, o assunto em questão não é enganador. Ele não está ali, nasceu, nem sabe sobre o que é pecado ou santidade, e ele não está ali já tentando roubar a bênção do irmão dele, e por isso se chamou usurpador, porque está tentando roubar, está tentando usurpar. No caso, aquilo que eu falei, tem que se analisar a raiz da palavra, do entendimento do assunto em questão. A raiz desse fato aqui, do nascimento, é calcanhar. Então o nome Jacó, ele significa aquele que pegou pelo calcanhar, ou algumas outras coisas parecidas também que tem. Então, no nascimento é calcanhar. No caso do engano, a base da palavra é a mesma, mas você vai ter aquela tradução diferente. Uma é a Kev e outra é a Kov, essa é a diferença, que eu não sei pronunciar legal, mas uma é a Kav e outra é a Kev. Então é muito parecido, é muito semelhante. Por isso tem que se estudar, fazer uma análise dos fatos. E o que eu vejo com isso? Muita gente, muitas das vezes, tem olhado a palavra assim, dessa maneira. Não ter feito uma análise exata, não tem estudado, não tem pesquisado direito. E muitas vezes acaba passando alguma coisa errada. Gênesis 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Aqui, quando você lê esse versículo aqui no versículo 29, capítulo 25, versículo 29, Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E aí todo aquele processo que ele tenta negociar com o irmão dele, o prato de lentilha, e Jacó quer a primogenitura e tal, ali Jacó ele não estava roubando, ele não era um roubador ou um usurpador, ele dava valor que talvez ou possivelmente, eu não posso afirmar, isso não está na Bíblia, mas pelas características das atitudes, a gente olha e pensa, a gente reflete assim, talvez Esaú não dava o valor que Jacó estava dando para a primogenitura. E aí ele deseja aquilo, ele anseia por aquilo. E aí ele pede, não, me vende a primogenitura e tal. E aí ele troca por um prato de lentilha. Eu quero que você pense numa coisa. Todo caçador, Esaú ele era caçador. Todo caçador quando ele vai para o campo, ele sabe que ele vai ficar lá no tempo limite dele. Ele não vai ficar lá para morrer. Ele não vai ficar lá tempo suficiente para chegar em casa e morrer. Então, quando ele vai para o campo, todo caçador ele já tem a sua trajetória traçada, ele sabe o lugar ali, nesse caso aqui, na época em questão, ele sabia onde possivelmente poderia ter um poço, onde teria um rio, para que ele pudesse beber água, caso ele fosse acampar, ficar alguns dias na mata. Então ele sabe que quando ele ia chegar em casa, ele não ia morrer. Ele sabia que ele não ia morrer. Simplesmente ele não estava dando importância por causa da sua necessidade ali em questão, a necessidade de comer, de matar a fome. Ele estava querendo saciar a sua vontade. E dentro daquela questão de saciar a sua vontade, o seu desejo, o que ele fez? Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó não estava roubando ou usurpando. Ele que desmereceu a oportunidade da promessa que estava sobre ele, que ele era o primogênito, ele queria receber aquela promessa. Todos os judeus, eles davam muito valor às coisas que é de Deus, o rei, a promessa do Messias. Os escribas, os fariseus davam tanto valor à vinda do Messias. Quando o Messias veio, eles não acreditaram que era o Messias. Então ele, aqui, ele não deu o devido valor. E Jacó estava ansiando por isso, ele queria receber aquela promessa. Então o que aconteceu? Muitas das vezes na nossa vida a gente faz isso. A gente troca as oportunidades, troca as bênçãos sobrenaturais de Deus para a nossa vida por um prato de lentilha. E que prato de lentilha é esse? Muitas das vezes pode ser a mentira, muitas das vezes pode você ver a oportunidade de enganar o seu próximo, muitas das vezes você está diante de uma situação que você sabe que não é correto.
e aí você quer fazer de forma ilícita porque você vai se dar bem. Muitas das vezes vou colocar aqui uma coisa corriqueira, pede um dinheirinho emprestado, faz um empréstimo no banco, se pagar, pagou e tá tudo certo. Mas isso é errado. Você tem que cumprir com seus compromissos. Você tem que cumprir com a sua palavra. Então, nós como cristãos temos que honrar esse nome que a gente carrega, a marca que a gente tem. Tem um sangue santo que foi derramado a meu e a seu favor. E não podemos nos render ao mundo por causa das nossas próprias vontades, assim como Esaú fez. Ele não ia morrer, ele sabia que ele não ia morrer. Muita gente fala, Jacó foi covarde, o irmão dele estava ali à beira da morte. Não estava à beira da morte, ele não estava. Eu não posso chegar e falar para você que a Bíblia diz, isso é um pensamento meu, isso é um entendimento meu que eu refleti, cheguei a essa conclusão. Isso não é uma revelação de Deus que eu estou passando para vocês, é só uma reflexão humana. Um professor não cristão poderia ter essa reflexão. Entendam bem, é só uma reflexão minha. Na minha reflexão, ele não ia morrer, ele sabia que não ia morrer, mas ele não queria ter o trabalho de preparar uma comida e fazer a caça dele e tudo mais. Ele queria chegar e ter ali de prontidão. E com isso, ele desmereceu o desejo que estava em Jacó. Que nem ele mesmo acreditou que Jacó ia dar esse valor todo. E o que ele fez? Tá bom. Que importância tem isso? Eu sou o primogênito mesmo. Não vai adiantar de nada. E vendeu. Mas ele não estava acreditando que Jacó estava levando isso a sério. E aí o que aconteceu? Assim foi feito, e assim ele vendeu, assim ele negociou, assim ele desperdiçou ou não deu valor. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Então nós temos que estar atento muitas das vezes por causa das nossas atitudes. Às vezes é a nossa atitude que vai deixar para trás uma oportunidade de Deus para a nossa vida. Mas por quê? Deus vai deixar de me abençoar? Eu quero te dizer uma coisa. Se Deus falou que vai te dar, você estando na igreja ou não, Deus vai te dar. Porque se ele falou, ele cumpre. Mas eu quero te dizer uma coisa, muitas das vezes é preciso que nós tenhamos uma boa conduta, muitas das vezes é necessário que nós tenhamos uma atitude correta, porque às vezes o que você vai receber depende do seu convívio humano. Nós somos seres humanos, nós somos seres mundanos, não seres do mundo pecaminoso. Nós somos seres mundanos, somos feitos para viver nesse mundo humano. Seja a justiça humana correta ou não, nós temos que viver a justiça humana, temos que cumprir com as nossas obrigações humanas, temos que fazer o que é certo. Muitas das vezes uma atitude certa vai fazer com que você receba uma bênção. Vou dar aqui um exemplo. Talvez você quer uma porta de emprego. E isso é um testemunho que eu já ouvi. Teve um irmão, não lembro se é um irmão ou uma irmã. O patrão pediu para ele mentir, fala que eu não tô, que eu não quero atender esse cliente. E ele não quis mentir. E aí o patrão mandou ele embora. E aí o que aconteceu? Passado-se algum tempo, um amigo desse patrão falou assim, um outro empresário também falou, preciso de um rapaz ou uma moça, não lembro se era um homem ou mulher, preciso para trabalhar comigo para um cargo de confiança, mas eu não conheço ninguém. E esse rapaz, ele lembrou, esse empresário que mandou o outro embora. Rapaz, eu sei quem pode trabalhar com você de confiança, esse daí nem gosta de mentir. Eu mandei ele embora porque ele não quis mentir. E aí essa pessoa que foi mandada embora porque não quis mentir, recebeu um emprego com uma melhor oportunidade, um melhor salário, mas dependeu do quê? A atitude humana. Temos que ter nossa atitude humana não para receber bênçãos melhores, mas porque é o certo, porque é o correto, porque é o que Deus quer que nós sejamos assim. Não pensa você que você tem que agir certo para ganhar bênção. Tá errado, já tá errado. Você tem que agir certo, mesmo que vá receber bênção ou não, você tem que ter atitudes corretas, porque esse é o certo de um cristão. Então o que acontece? Não desanima, não para na sua caminhada, se esforça para fazer o que é certo, se esforça para evitar mentira, se esforça para evitar o pecado. Cuida para que você não venha desprezar a sua primogenitura, a sua bênção. Então,
Você tem que estar muito atento, porque é nos mínimos detalhes. Muitas das vezes a gente perde uma boa oportunidade. Então o que acontece? Jacó, no seu momento, por influência ou não, juntamente com sua mãe, no momento que o seu pai já está à beira da morte, ela vai e fala, não, vai, vou preparar um guisado para o seu pai, e pegou uma roupa peluda, vestiu em Jacó, para que ele pudesse se parecer com seu irmão Esaú. Nesse momento de influência, ele se deixou levar, e o que ele fez? Tentou ali receber aquela bênção. Mas se o que eu quero dizer para você agora é o seguinte, se você observar, ele fez de forma errada. Não era para ele ter sido o que ia receber aquela bênção, era para ter sido Esaú. E mesmo ele com aquela promessa que o seu pai deu a ele, dele ser o maior, dominar o seu irmão, dominar o menor, se você observar bem, ele saiu fugido da casa do seu pai, brigado com o seu irmão, ele foi para casa, ele se casou, ele pagou um preço para poder se casar. Todo mundo conhece a história dele, quem não conhece, você pode estar estudando sobre a história de Jacó. Ele trabalhou para receber a sua esposa, e aí o seu sogro foi comemorar com vinho e tal, embebedou todo mundo, e aí deu outra esposa, e aí teve que trabalhar mais 7 anos. E aí o que aconteceu? Se não me falha a memória, foram 7 anos. E aí o que aconteceu? Ele, com toda a promessa que ele tinha, ele não estava como quem tinha autoridade. Ele estava com medo do seu irmão, ele temia que o seu irmão pudesse matá-lo, e o seu irmão que estava como, digamos assim, como sendo o dominador sobre o irmão menor. E cadê a promessa? O que eu quero te dizer é que não adianta você tentar pelos meios mundanos, pelos meios pecaminosos, não adianta você tentar ali ter um despachante que vai mudar o documento, não adianta você tentar levar a tua carteira lá num rapaz que vai tentar te aposentar, não adianta você ficar enganando o teu patrão com o teu bilhete único e você economizar a passagem, não adianta você fazer pelas vias ilegais. Só você é o único enganado nessa história. Porque quando você repara mais à frente, quando ele vê que ele vai se encontrar com seu irmão, já com medo, já temendo, ele se submete e manda um grupo na frente, e manda presente, depois manda um outro grupo e mais presente, e ele se chega e fala, ó meu Senhor, o teu servo mandou para te agradar. Então, ele já estava se colocando como servo do seu irmão Esaú. E ele que era para ser o maior, ele que era para ser o Senhor. Ele estava ali submisso, ele estava ali temente, porque tudo que ele fez foi de maneira ilícita. Não adianta uma vida ilícita, não adianta um ministério errado, não adianta ficar pregando besteira, não adianta você ficar dando mau testemunho. Errar pode até acontecer de você errar, mas tentando, mas se esforçando para acertar, mas vivendo o comodismo do erro, aí já está errado. Então o que acontece? Quando ele faz o concerto com o seu irmão, quando ele faz uma aliança, quando ele se renova, o que aconteceu? Daí para frente ele cresceu, daí para frente ele foi maior, daí para frente ele que estava acima. Porque a promessa já estava nele, não precisava ele fazer através dos seus meios humanos, porque ainda que Esaú era o primogênito, Deus já tinha escolhido a Jacó, assim como diz lá no livro de Romanos, capítulo, vou achar aqui, Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Deus, ele amou a Jacó. Deus, ele te ama. Deus, ele morreu por você. Ele enviou o seu único filho a morrer por você. Ele derramou um sangue santo. Então não faça de maneira errada. Não tente agir na sua vida pelos meios humanos pecaminosos, pelos meios ilícitos. Age certo, seja honesto, não seja mentiroso, não seja de forma ilícita a sua vida. Tenha um bom testemunho. Eu quero te dizer uma coisa, que o seu testemunho não deve ser para o povo, para a humanidade, para os teus irmãos em Cristo, porque a eles você engana. O seu bom testemunho tem que ser para Deus, porque Ele você não engana.
Não tem essa de a minha igreja é boa, a minha igreja é isso. Não é igreja, é Jesus. O ladrão lá na cruz nem foi para igreja nenhuma, mas ele foi salvo. Não importa a igreja. Eu não creio em igreja, em denominação, em nomes religiosos, em doutrina. Eu creio que todas elas tá pregando a verdade, tá pregando Jesus Cristo. Amém. Somos um povo. Não somos uma igreja batista, não somos uma igreja assembleia, não somos uma igreja metodista. Isso é criação do homem. O homem é falho. Isaías diz que toda a justiça do homem são como trapos de imundícia. O homem tenta se justificar, tenta se colocar como justo através da sua doutrina, porque ele é tão falho para alcançar de maneira sobrenatural e espiritual que ele tenta alcançar Deus com suas doutrinas humanas. Roupa comprida, ou pode usar boné, ou pode comer carne, não pode comer carne. Isso é tudo conhecimento humano. Isso não vai te levar a Deus. O que vai te levar a Deus é você viver uma vida praticando as atitudes que não vai agredir a santidade de Deus. Você pode estar de roupão, ou você pode estar com a camisa de manga até aqui, igual a minha, ou de manga comprida. Não é errado as doutrinas. As doutrinas que não agridem a santidade de Deus, não é errado. Você se sente bem seguindo sua doutrina? Amém. Seja assim e seja firme, seja forte. O que eu quero dizer é o seguinte: não vá pela doutrina, não se esforça pela doutrina, se esforça para viver a santidade, a palavra de Deus. A palavra de Deus não é blusa comprida, nem é short, não é andar sem camisa, que na minha igreja pode andar sem camisa, e nem andar de blusão, que na minha igreja ensina a ficar de blusão. Essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que você não agrida a santidade de Deus, que você possa estar se esforçando a cada dia mais e mais. Não desanima. Eu quero te dizer que luta vai vir. Eu quero te dizer que se você agir 100% correto, você não vai ser abençoado por isso. A sua bênção você já recebeu quando você estava totalmente errado, quando você estava no lamaçal do pecado, e Jesus veio, se colocou como carne e osso. Ele se transfigurou no corpo físico e te resgatou do lamaçal do pecado. Essa é a sua bênção. A maior bênção que já podemos receber é a bênção da salvação, quando ainda éramos e somos pecadores e falhos, mas quando ainda praticávamos o pecado, você foi abençoado. Então eu quero te dizer uma coisa: você não vai ser abençoado por você fazer o certo. Você foi abençoado estando errado. A viver o certo é a sua obrigação como cristão. Viver de forma correta é a sua obrigação como cristão. Você não vai ser abençoado por isso. Você já foi abençoado porque você vivia no pecado, mas você tem que estar fora. Lembra do batismo nas águas? Nova criatura. Uma nova criatura. Você é uma nova criatura. O velho homem já passou. Então, temos que mudar nossa atitude. Eu quero dizer uma coisa. É claro, durante a nossa caminhada nós vamos errar, vamos cometer um erro, mas isso não deve ser comum na sua vida. Isso não deve ser natural. Você pode até cometer um erro, mas tentando acertar. Errou, refletiu, o Espírito Santo falou na sua mente, te incomodou. Muda, se esforça. Esse é o foco, se esforçar, olhando para frente, para o nosso alvo, que é Cristo. O crente que peca e não se incomoda mais, ele precisa de um renovo. Então que você possa estar buscando uma aliança, que você possa estar aí diante da tua ceia, olhando-se, analisando a si mesmo, que você possa estar refletindo, meditando na palavra de Deus. E lembre-se, não adianta de maneira ilícita, de maneira errada, na base da mentira, na base de enganar o teu próximo. É só você que acredita que está se dando bem, mas Deus sabe o que essas atitudes, aonde elas vão te levar. E Ele não quer que você caminhe pelos seus conceitos. Os seus próprios conceitos vão te levar nos seus próprios caminhos. E os caminhos do homem não é legal. Então, fica na paz de Cristo, medita na palavra de Deus, dá uma analisada na história de Jacó. Quando ele começou a agir certo, fez aliança com o seu irmão, a vida dele acabou aquele julgo, que é aquele medo que ele tinha. Então, irmãos,
a palavra é para ser vivida. Temos que nos esforçar, temos que lutar. O fim dos tempos está aí. E pelo que eu olho as igrejas hoje em dia, é difícil você ver as pessoas falar: o Espírito e a noiva dizem vem. Muitas das vezes, as igrejas cantam esse louvor, mas o seu estilo de vida, o seu testemunho, não é que o Espírito e a noiva dizem vem. Quando fala de Jesus voltar, quando fala que está próximo, se bobear, tem gente que fica até com medo. Se você tem medo da volta de Jesus, isso não é um bom sinal. Então, fica na paz de Cristo, que você possa estar meditando, que o Espírito Santo possa estar te tocando, falando ao seu coração, porque eu não sei falar, mas não é eu que convenço, é o Espírito Santo. Então fica na paz de Cristo e lembre-se, tudo que eu falei, você medita. Se você é um novo convertido, conversa com um pastor, explica o que você ouviu, aprenda com alguém que possa estar de uma forma, digamos assim, mais maduro. É a forma que eu tenho para dizer, porque infelizmente tem pastores que era para estar maduro, mas está no nível de estar sentado no banco e aprendendo. Mas isso é outro assunto. Mas se você que está na igreja aí, você ouviu isso que eu estou falando? Pesquisa, conversa, procure aprender o que está errado, o que está certo, para que não venhamos cair em nenhuma seita, nem heresia. Então, irmãos, fica na paz de Jesus e que Deus te abençoe. Amém.